Boa noite, pessoal. Então, estamos começando a nossa sétima aula. Hoje, o início da parte 2 do livro. Já foi mais de 50% do livro, muita coisa já aconteceu e muita coisa interessante está por acontecer. Hoje, nós, como de costume, nós vamos trabalhar os capítulos 1 a 3, os primeiros 3 capítulos ali da obra. Então, uma das primeiras perguntas que surge, né, logo no primeiro parágrafo desse capítulo 1 da parte 2, a, existe mostra a progressão histórica do nome da cidade, uma cidade que começa como São Petersburgo e depois ela vai aos poucos trocando de nome. Eu queria dar uma contextualizada no sentido histórico para vocês, né? A cidade começa como São Petersburgo, e São Petersburgo em nome de quem? Do seu criador, né, que era o czar, que era chamado, era Peter, né, mas ele tinha um nome russo, mas vocês podem entender como Pedro, né, seria uma tradução para o português. A cidade ela é criada então, pelo, por esse czar, e ela vai trocando de nome ao longo do tempo devido às mudanças do próprio regime. Então, ao longo da guerra, ela é renomeada como Petrogrado, e depois da Revolução Russa, ela é chamada de Leningrado. Então, e ela mantém esse nome por muito tempo após isso. O que, que mais, o que, que mostra, depois a gente vai ver ao longo do próprio capítulo, mas o que, que a Rand gosta de destacar isso eu quero falar agora um pouquinho para que vocês levem para o longo dessa reflexão sobre o capítulo 1, o poder da intenção humana contra a própria natureza, muitas vezes, no caso de Petrogrado. O que significa essa vontade humana? E o primeiro exemplo disso é a descrição que ela faz das 4 estátuas na ponte sobre o riacho da Avenida Nevsky, onde ela mostra uma progressão muito clara nessas 4 estátuas, desde o momento onde o ser humano está abaixo da besta, então ela está abaixo da natureza, ele é submisso à natureza, numa evolução gradual, onde que ao final, na 4ª estátua, aparece ele domesticando a besta. E essa é uma perfeita imagem do que essa cidade representa, que é o domínio do homem sobre a natureza. Como a Rand falou em outros capítulos, e ela ressalta nessa grande reflexão que ela faz sobre a origem, o nome da cidade e a natureza dessa cidade, como ela foi concebida, ela justamente mostra que foi uma cidade que ela foi construída sobre o pântano, ela fala dos mosquitos, então nada impediu que a vontade daquele czar construísse essa cidade que ela, de certa forma, e ela fala no texto, que ela tem início, meio e fim. Então é uma cidade que ela não muda, que ela não, de certa forma, ela não evolui em conjunto com o seu povo. Uma outra coisa que a Rand fala, ela é criada com uma missão, com um propósito. E ela se basta, né? Ela não precisa, ela não deve nada para ninguém, ela não ela não tem que ser, se fosse uma pessoa, ela não precisa ser falsa de querer receber pessoas. Ela está aí e ela estar aí cumpre o seu propósito. E isso basta. Uma das coisas que a Rand fala, ela compara Petrogrado como ela se diferencia de Moscou em termos de caráter e simbolismo. Então, Petrogrado é mostrada como uma cidade distante e incompreensível. De fato, como ela propriamente fala, Petrogrado não era visitada como ponto turístico. Ela não recebia pessoas para fazer comércio. Não era o foco dela.
E por isso que Moscou era vista como mais acolhedora e humana. A própria Rand comenta que Petrogrado era uma cidade da mente, não de alma, ao contrário de Moscou. Era uma cidade fria, era uma cidade como se ela não tivesse vida, né? Porque, novamente, ela não tinha sido concebida para isso. Ela tinha sido concebida como uma forma de mostrar o poder do czar, o poder do homem sobre a natureza, né? Aqui, muita gente acaba criticando a Rand porque, de certa forma, ela, na própria descrição, ela acaba não dando muita origem, ela não dá muito crédito à criação de Petrogrado, ou seja, de São Petersburgo. Ela não fala do czar. Se vocês perceberem, ela não dá nenhuma menção ao criador da cidade em si, né? E isso muitas vezes é criticado como se ela quisesse dizer que o regime anterior tivesse implicando que o regime anterior tinha sido muito melhor do que esse regime que tinha se instaurado agora, do comunismo, né? E, de fato, ela, ao longo do tempo, não existem muitas reflexões, como a gente falou lá no início do estudo do livro, a Rand usa esse livro justamente para tirar a Rússia do sistema dela. Então, não existem comentários sobre o regime czarista na obra da Rand. Tem muito pouca menção a isso. E na própria obra, ela já está se livrando dessa reflexão sobre o czar, apesar de existirem algumas pontuações aqui e ali ao longo da obra, pouco a pouco ela vai se livrando dessas. Ela usa de fato o livro para, vamos dizer, marcar uma fase da vida dela e que depois ela deixaria de lado e seguiria, né? A partir do momento que ela chega nos Estados Unidos, ela escreve o I The Living e aí, a partir do momento que ela termina o I The Living, para ela começa uma vida diferente, uma vida nova, uma outra perspectiva. Então vocês conseguem perceber que ao longo do tempo ela vai dando adeus à Rússia. Em cada página, em cada descrição que ela dá no início dos capítulos, ela está se despedindo da Rússia. Você, claro, consegue ter essa visão muito melhor ao terminar o romance, mas vocês já conseguem perceber que existe esse adeus pouco a pouco. E isso vai se refletir também no romance e na vida dos próprios personagens, né? Então, ela tem uma passagem que diz assim: Petrogrado não precisa de uma alma, ela tem uma mente. No idioma dos russos, Moscou era ela, enquanto Petrogrado era ele, né? Então, Moscou era ela, era como se fosse aquela mulher, aquele ser que vive, quente, acolhedor, enquanto Petrogrado era a rocha, era o ele, né? No caso do idioma russo, a pedra, a rocha, é identificado como masculino. Claro que a gente não consegue ver necessariamente ali na tradução, né? Porque não se tem uma nota de rodapé e tal, porque ela não viria dentro do propósito do livro, mas fica como uma informação extra, né, de bastidor. Então, ela passa muito tempo descrevendo Petrogrado para justamente falar da capacidade da mente de se sobrepor à natureza e, de certa forma, me parece que ela dá um crédito aos czares, por mais que não esteja isso claro, no sentido que ela parece pintar o czar, esse movimento, né, esse sistema político anterior, como algo que buscava mais construir do que destruir. Tá? É justamente isso. Então, quando ela fala do czar, ela fala muito das coisas que tinham sido construídas. Os palácios, Petrogrado, toda aquela estrutura bonita, as próprias estátuas que estão ali, que a gente viu dos cavalos. Então, ela me parece dar essa visão de que, de fato, o regime czarista ele construiu muita coisa. E aí, quando ela descreve, mesmo nesses primeiros 3 capítulos, você já vê o fato de os palácios, por exemplo, estarem em ruínas, né? De se perder todo aquele luxo, aquela ostentação,
valor que tinha sido criado anteriormente, né? Que isso vai se perdendo ao longo do tempo. Então, ela acaba vinculando um pouco mais construção ao regime czarista e destruição ao regime comunista, como não deixa de ser verdade, né? Mas eu acho que é importante a gente dar esta ênfase também que ela deu. Então, depois que Lenin falece em 1924, acontecem mudanças nessa Petrogrado, né? E que mudanças são essas, né? Ela acaba sendo chamada de Leningrado, ela muda de nome, então na época lá do início do romance é pré-1924, ou seja, ela continua se chamando Petrogrado, então respeita, não se faz nenhum anacronismo, né? Ou seja, naquele momento da vinda, da volta da família da Kira para a cidade, ela se chamava de fato Petrogrado, e com a morte de Lenin, então ela é rebatizada como Leningrado, e ela passa a ser muito mais uma cidade. Ela consegue introduzir cartazes de revolução, bandeiras vermelhas, trocam-se o nome das ruas, né? Uma pequena introdução de estilos e produtos novos, como a gente vai ver, de vestidos e tudo mais, ou seja, a cidade ela começa a ter mais uma cara comunista. Então, São Petersburgo era na época do czar, Petrogrado no meio da revolução, enquanto o partido não se consolida, e após a morte de Lenin, sim, daí ela troca de nome e ela passa a vestir uma camisa, por assim dizer, uma camisa vermelha, né? Eu digo, seguindo os cartazes da revolução e tudo que isso traria. Ela acaba tendo uma visão, vamos dizer assim, mais simbólica, ela acaba se tornando um símbolo desse novo regime que está se consolidando, está buscando uma identidade. Ou seja, antes não era possível ter um vestido, um estilo soviético, porque estava sendo descoberto por esse novo sistema comunista. E aí, a partir da morte de Lenin, isso começa a se buscar uma cultura de fato soviética. Então, isso começa a acontecer após a morte de Lenin, e depois isso vai se consolidar com Stalin e assim por diante, que não é o tema do romance, mas vocês conhecem pela leitura da história, enfim, tudo que veio acontecer depois. Então, voltando para os personagens aqui, como é que está a Kira nesse contexto do capítulo, com essa mudança? Como é que ela está dentro de tudo isso que está acontecendo? Ela é mais um indivíduo no meio de todas essas transformações sociais e políticas, né? Ela acaba, as primeiras imagens dela, ela com um isqueiro estrangeiro, as meias de seda. Nessa época, ela ainda é amante do Andrei, né? Isso vai se dar por um bom tempo, pelo menos. E mesmo ela querendo manter a Kira de antes, ela acaba, querendo ou não, assimilando um pouco desse luxo. Tá? Então, ela tem uma parte que fala: ela tirou uma caixinha de papel do bolso de seu casaco velho. Suas pernas reluziram um puro esplendor de meias de seda estrangeiras. Então, a Kira, ela não fica alheia ao que está acontecendo. Né? Mesmo diante de tudo que ela está passando, sofrimentos, ela não para no tempo, né? Ela continua justamente viva, ela tenta viver, ela sempre tenta viver e se manter fiel aos seus valores, mas sem ficar alheia, ela não foge para uma ilha deserta, ela não escapa, ela continua acreditando que a busca do que ela quer para a vida dela é possível. Então, como isso vai mudando, ela também vai amadurecendo e se posicionando melhor dentro dessas dinâmicas sociais, né? Então, ela não se torna mais vamos dizer assim, que ela é a única que de fato evolui com os tempos, mas sem perder os seus princípios. Isso é muito importante, né? Já outros personagens também evoluem,
mas à custa da sua própria alma, à custa dos seus próprios valores, como a gente vai ver. Dentro disso, dentro dessa mudança, dessa troca de nome, troca de roupagem do sistema, surgem os primeiros clubes distritais do Partido Comunista. Então, esses clubes distritais, eles mostram, então, eles buscam dar uma cara institucional à atividade comunista. Ou seja, antes a atividade comunista ela se dava de uma forma um pouco informal, por mais que existia, por exemplo, o Jornal Mural, que vocês conheceram, que denunciou a Kira, e tantas outras coisas, não existiam centros específicos de doutrinação comunista, pelo menos não pensados para serem isso. Existiam aqueles clubes de leitura, que até a Kira participou, e a própria Marisha, mas esses centros distritais, esses clubes, no caso, eles são a primeira manifestação da propaganda soviética, que depois a gente sabe que ficou foi muito aperfeiçoada ao longo do tempo. E até hoje, não soviética, digo, esse termo não é mais utilizado, mas a propaganda socialista e comunista que a gente vê ainda hoje, partindo das próprias universidades e nas grandes manifestações, inclusive recentemente nos Estados Unidos, ali, como vocês viram nos noticiários, isso começa com esse seio dentro do clube distrital do Partido Comunista. Então, as primeiras tentativas de uma institucionalização da propaganda e da mensagem soviética, eles começam justamente ali. E a Rand retrata isso no livro de passagem, né? Obviamente ela não foca nisso, mas ela já introduz esses centros que depois vão amadurecer e se transformar em algo muito maior. Dentro disso, então, acabei de falar da Kira e tem essa relação com o Andrei, que é uma relação nova para nós, né, na leitura do livro. Começou há 2 capítulos atrás, então há pouco tempo. Muito tempo passa ali, porque nesse interim, entre o final da parte 1 e o início da parte 2, a gente tem o Liu sendo tratado, né, do seu problema ali, e, enquanto isso, a Kira e o Andrei se relacionando. É interessante como a Kira ela toma uma postura mais confiante e controladora na relação, enquanto isso o Andrei, que era aquele homem de aço, né, que a gente viu antes, desde a descrição lá da infância dele, ele se vê mais vulnerável. E a gente vai ver diversas passagens nesses primeiros 3 capítulos que justamente mostram esse Andrei, esse novo Andrei. Esse Andrei mais vulnerável, esse Andrei daqui a pouco repensando algumas coisas do seu passado soviético e coletivista, né? Como a gente vai ver agora. O encontro, a Kira e o André acabam se encontrando diversas vezes também no clube do Partido Comunista, devido ao fato da Kira trabalhar lá, ter trabalhado muito tempo nessa divulgação indiretamente, com a divulgação das ideias e tudo mais. E com o tempo as pessoas já começam a suspeitar, como a gente vai ver no capítulo 2, todo mundo já sabe do que está acontecendo entre ela e o Andrei. O próprio Andrei já fica subentendido que ele está sendo vigiado. Por mais que ele fosse a polícia da GPU, né, o responsável pelas investigações e tudo mais, ele mesmo já está sendo investigado. Então, por mais que eles tivessem uma relação teoricamente em segredo, a própria Kira faz questão de dizer que ela não quer ser vista com ele, não quer que ele vá na casa dela, não quer que ele ligue, enfim, ela deixa isso muito claro. Isso não acontece, todo mundo já está desconfiado dessa sua relação. E no final desse primeiro capítulo, antes da gente entrar nas reflexões ali dos comentários, nesse capítulo, lá no final, ele diz assim, o Andrei ele já começa
já começa a ter a sensação de que ele teme alguma coisa, né? Ele teme alguma coisa com relação a descobrirem o que está acontecendo entre eles. E tem uma parte na página 300, ele diz assim, a Rand fala, Andrei podia perdoar qualquer coisa. Mas essa colocação ela vem do nada. Como assim perdoar qualquer coisa? Perdoar o quê? Até ali nesse capítulo, ele obviamente não sabia do que a Kira estava fazendo, mas devido, como ele se torna vulnerável, a própria Rand está mostrando que ele começa a ter dúvidas sobre a Kira, sobre o sistema, sobre o que está acontecendo ao redor dele, como ele vai se colocar frente a tudo isso que está acontecendo. Mas isso não está concreto ainda. Ele não colocou, vamos dizer assim, ele não colocou no papel isso. Mas sabe quando, por exemplo, na juventude você começa a sair com alguém, você não conhece a pessoa, daí você fica confuso com aquele sentimento, você tem medo de perder aquela pessoa, você não sabe direito o que aquela pessoa vai representar na sua vida. O Andrei está justamente passando por essa fase. Ele está se entregando para esse sentimento que ele anteriormente achava que não daria em nada, e ele tá começando a pensar que algo pode não dar certo, mas ele ainda não sabe por quê, né? Ele não tornou isso consciente, ele não tem a informação, ele não tem os dados da realidade ainda para fazer esse julgamento, mas ele parece que ele tem, não é bem uma intuição, podemos dizer assim, do que pode vir a acontecer, mas ainda não se consolidou. Então, esse é mais ou menos o que a gente tinha que tratar ali no capítulo 1. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Comparava as faraós no Antigo Egito. Não. Exatamente. O Eric coloca aqui na questão da. Imagina que você fala da criação de Petrogrado, né? Que foi justamente com base na que muitas pessoas morreram, inclusive ela comenta, né? Soldados e homens morreram para construir essa cidade. E, de fato, o regime do czar ele contava assim com esse tipo de mão de obra, também não era só mão de obra escrava, né? Principalmente não era, mas contava muita gente quem foi mandado para lá. Se sabe que eram prisioneiros de guerra, né? Muitos deles iam para a Sibéria também. Então o regime czarista também mandava pessoas para a Sibéria, é importante destacar. Ou mandava construir Petrogrado, que talvez era pior ainda, né? No meio do nada, ou com mosquitos e lodo e lamaçal. Então, realmente, essa questão de admirar é uma coisa para. Eu acho que a Rand ela não entra nessa. Ela não discute o meio, ela discute o fim, que é a construção da cidade em si, né? O resultado disso, dessa vontade, mas de fato ela destaca que todos esses homens morreram para construir isso, vamos dizer, essa manifestação do poder do homem, mas os meios ela acaba não discutindo, né? Não discutindo no sentido de moral ou imoral, como foi feito o processo. A Fernanda coloca, esses encontros da Kira com o Andrei não poderiam ser lidos como uma fuga do sistema? Olha, ao longo da parte 2, vocês vão ver que a Kira vai falar muito do estrangeiro. Na parte 1, vocês já veem que existe uma menção a essa palavra, estrangeiro. E na parte 2 ela vai repetir milhares de vezes. Porque o estrangeiro para ela, e aqui a Fernanda fala de fuga do sistema, é justamente isso. O estrangeiro é a esperança dela. O que está no estrangeiro é a esperança dela. Então, por isso que ela comenta bastante. O David coloca aqui, morrer para construir algo que não vai usufruir, um absurdo desgraçado. Construir algo que nem seus filhos vão usufruir. Brasília também foi assim. De fato, o propósito da cidade não era servir ninguém. E a própria Rand deixa isso muito claro.
a cidade ela se bastava, ela não devia satisfação para ninguém. Ela era produto da mente de um homem, no caso esse czar que tinha criado, e ela se bastava em si própria, ou seja, ela não convidava pessoas para, ela não era acolhedora, ela buscava simplesmente demonstrar o poder de um homem, da mente de um homem, no caso do criador do czar, de ele organizar, inclusive, como as pessoas se comportavam dentro daquela cidade. Ela era feita, e aqui eu acho que a comparação com Brasília não é absurda, é justamente dela ser uma cidade planejada, ou seja, das pessoas ficarem claras de, do que ela representava, de que havia alguém que mandava e que era o czar. Então isso fica muito presente. David, você queria falar? Não sei, eu acho que não, só abrir o microfone, peraí. Exatamente, o Douglas comenta, a cidade não foi produto de uma ordem natural, justamente. Ela não foi produto das pessoas. Não foram pessoas como a gente entende ao longo do tempo a evolução, a criação dos povoados e tudo mais, né? Dos primeiros povoados humanos e das primeiras grandes cidades. Elas não se deram através de um poder central, ou seja, existia um governo que iria criar uma cidade. A maioria das grandes cidades, das grandes civilizações, elas foram meio que surgindo de forma natural, perto dos rios, perto em locais onde que podia ser protegido de invasões, então nos locais mais elevados e tudo mais. E a Rand deixa muito claro que Petrogrado não se encaixa nesse comum, né, nesse normal, mas ela é diferente por causa dela ter sido de fato planejada para cumprir, para mostrar de fato quem mandava, né, na época, esse czar, e mostrar todo o poder que ele tinha e esse poder de superar, inclusive, a natureza e as restrições que ela impunha para construir uma cidade, né, em cima de um rio. Então, a gente entra no capítulo 2. É importante destacar que esses 3 capítulos eles são um pouco mais rápidos, ou seja, a gente vai trabalhar mais as perguntas hoje. O terceiro capítulo ele tem um pouco mais de cunho filosófico na parte final, mas os 2 primeiros eles são muito mais uma parte de história que a gente vai pegando as principais partes. Então, no começo do capítulo 2, existe uma pequena parte que fala sobre as reflexões da Kira enquanto o Liu está fora. E ela fala que, mas ela se lembrou de quantas vezes tinha gritado para si mesma: não importa, ele voltará salvo. Tinha se tornado tão simples e tão fácil. Se a vida de alguém pudesse ser reduzida a um único desejo, a vida podia ser fria, fácil e suportável. Então, mesmo sabendo que existiam pessoas, boas e sentimentos, ela não. Ela só sabia que ele voltaria salvo. Então, tudo isso tinha ajudado ela a aguentar a saudade, né, que ele tinha, que ela tinha dele, né? E a esperança de que ele voltasse o quanto antes. E aqui ela fala justamente se a vida de alguém pudesse ser reduzida a um único desejo. Ou seja, hoje, basicamente, o único valor que ela tinha, tanto que nesses 2 capítulos não fala, fala um pouco da Kira, que ela tinha umas roupas diferentes, que ela visitava o Andrei, mas em nenhum momento se fala dos reais valores da Kira. Ou seja, outra coisa além da espera pelo Liu. Não se sabe muito o que está acontecendo com a vida dela, fora isso. Ela sabe que ela está com o Andrei por causa do Liu. Ela visita a família pensando no Liu. Depois, agora, quando a gente fala da importância do telegrama, dos telegramas que ela recebe, isso também diz respeito ao Liu, são os telegramas dele, né? E ela falava muito claramente, além do telegrama, não havia futuro. Ou seja, não havia futuro além do Liu. Então, toda a vida dela girava em torno desse valor principal, tudo. O relacionamento com o Andrei, o fato dela ter que cumprir os seus compromissos também junto ao partido,
as atividades, a visita à família, tudo isso girava em todas as pessoas queriam saber do Liu. Então, a vida dela era 24 horas essa preocupação. Então, como é que o Liu estava vivendo nessa época, então? Ele estava sofrendo na Crimeia ou não? Na verdade, não, ele estava passando uma vida muito boa. Inclusive, no início do capítulo 2 aparece os contrastes, né? De um lado, a Kira sofrendo e passando necessidade, não sei o quê. Não necessidade, mas eu digo, sofrendo por ele enquanto ele estava deitado na praia. Depois ela estava fazendo outra coisa, ele estava lendo livros e se divertindo e passando bem o tempo. Então ele estava se curando. Eu não cheguei a ler disso algumas coisas da obra de Victor Hugo, mas muitas pessoas que têm mais esse conhecimento literário de outras obras desse tipo, dos autores que inspiraram a Rand, né? Espero poder ler todos eles também no futuro próximo. Dizem que esse tipo de estrutura de contraste é muito presente em Victor Hugo também. Então eu trago essa informação de segunda mão, olha que vergonha. Mas se vocês tiverem curiosidade, o momento Peter Keating meu agora, trazendo essa informação de segunda mão. Mas talvez se vocês têm esse conhecimento, se quiserem também, podemos discutir no futuro, quando todos nós lermos as obras, se isso vale, se isso é verdade ou não, mas eu quis trazer a título de curiosidade, né? Tem uma parte do texto que fala ali, mas Liu estava na Crimeia, onde cada minuto era um raio de sol, e cada raio de sol uma nova gota de vida. Não era o caso de Petrogrado, né? Infelizmente, a Kira não estava passando essa vida boa como o Liu estava. E surge uma pergunta, eu acho uma pergunta também que eu não sei se está aqui, deixa eu ver, ó, um dos alunos não está aqui hoje, o Otávio, não viu o Otávio, ele tinha entrado, mas ele saiu. Mas seria uma pergunta que eu acho que o Otávio faria. Será que a Kira ela estava se sacrificando de uma forma altruísta? Porque o Liu estava passando muito bem, ela estava praticamente, ela tinha que ser amante de uma pessoa, mentir, ela tinha que ficar mentindo, inventou uma história para não ficar de mal com o Liu, estava enganando o Andrei, ela praticamente imoral, eu digo, ela poderia ser facilmente encaixada como uma pessoa totalmente imoral, fora do contexto, né? Se alguém visse isso que ela estava fazendo sem entender o contexto mais amplo, não, essa mulher ali é a pior mulher que existe, né? Olha só o que ela está fazendo. Ela está enganando, ela sabe, inclusive ela, em muitas partes da obra, ela se sente muito mal por isso, né? Desde o final da parte um e agora cada parte 2 ela vai se sentindo cada vez pior conforme a história vai passando. Mas a gente tem que reforçar que ela não está fazendo isso de forma altruísta, ou seja, ela não está se sacrificando por um terceiro, para alguém que não é um valor para ela, ela está se sacrificando. Ela está, sim, ela está se sacrificando no sentido de que ela está passando por muitas dificuldades para manter esse valor vivo, ou seja, ela teve que se submeter a várias coisas, mas ela não vê isso de forma altruísta, ela vê isso de forma egoísta. Por quê? O grande resultado que ela quer é o retorno saudável do Liu. E para isso que ela está trabalhando. Né? Exatamente, o Cássio comenta aqui, vamos reforçar. Não é um sacrifício altruísta. O Liu é um valor maior para ela do que as coisas das quais ela está abrindo mão. Perfeito, perfeito, Cássio. E o Eric complementa também, para o próprio interesse dela, é o interesse dela que o Liu permaneça vivo. Então, essa foi uma pergunta para ver se vocês estavam atentos. Então, todo mundo está atento. Enquanto nesse processo do retorno do Liu, acaba atrasando o trem e ela vai visitar a casa dos Nunaev. Né? Ela tem que esperar até o dia seguinte para o Liu chegar. Então, tanto que ela diz, ela tinha uma noite que precisava ser ocupada. Então, ela é recebida pela Irina quando ela chega na casa dos tios, né?
e ela, inclusive, olha a ironia que a Rand traz, né? E ela comenta sobre a coincidência de seus vestidos. Ou seja, quando a cidade muda para Leningrado, começa a ver os primeiros sinais de moda. Só que ela chega lá e a pessoa está igual. A Irina está com o mesmo vestido que ela. Aí a Irina disse assim, mas que saco ali, eu tô com o mesmo vestido e já deixa de lado. E é justamente isso, começa essa padronização. E a própria Rand descreve, né, que as mulheres andavam na rua, daí elas apontavam, olha, você está com o mesmo vestido que eu, né? Hoje a gente sabe, nenhuma mulher gosta de andar na rua e o Ulisses fala roupas da C&A, né? Tem várias marcas nesse sentido. Então não tem individualidade essa vida de NPC, né, de personagem de jogo virtual. É justamente isso, é tudo padronizado e tu veja bem que já na época as mulheres não gostavam de usar roupas iguais. Então fica o destaque aqui atemporal dessa questão de moda que a Irina não gostou de ver a Kira com o mesmo vestido. E ali ela se encontra com o Victor, e o Victor fala, e aí reforçando o ponto que a gente viu agora há pouco, a Kira é a mulher mais falada da cidade. Mas por quê? Se o caso dela com o André era um segredo, não era um segredo? Então como é que ela é a mais falada da cidade? Ou seja, todo mundo já está sabendo do caso que existe entre eles, né? Ou seja, se as pessoas estão sabendo é porque alguém contou ou porque alguém verificou. Alguém investigou, seguiu o Andrei de alguma forma, ou colocou alguém para verificar a casa dele, de alguma forma alguém descobriu. E isso se tornou um conhecimento geral. Então, o Andrei, aquele sentimento que ele tem de medo de perder a Kira na multidão, do capítulo anterior, começa a se mostrar mais sensato. Diz, opa, se todo mundo sabe, é provar. Eu tenho que. Aquele medo que ele sente começa a se justificar. Porque enquanto era segredo, não tinha por que ter medo, porque ninguém sabia. Mas, na verdade, as pessoas estavam sabendo. Opa, então aquele medo já começava a ter um motivo, e esse motivo era o partido. Depois a gente vai ver que não é o único problema, né? O medo dele não é só esse. E que ele poderia perdoar qualquer coisa. Será mesmo que ele consegue perdoar qualquer coisa? Essa é uma pergunta que vai ficar com a gente mais um tempo. E nessa visita surge um novo personagem, que é o Sasha, que é o namorado da Irina. E a relação, né? Existe uma conexão imediata com o Sasha, entre a Kira e o Sasha. Não é uma conexão amorosa, obviamente. Agora, o Sasha também foi expulso da universidade por razões políticas. Ou seja, ele é, de fato, um contra-revolucionário. E a Kira, ela fala nesse capítulo 2, tem uma parte que ela pede para ele se vale a pena mesmo o que ele está fazendo. Só que vale a pena mesmo, Sasha? Porque o que ele quer? O que o Sasha quer? Ele quer derrubar o sistema. Ele quer salvar o povo. Ele conta com a ajuda do povo e, ao mesmo tempo, ele quer salvar o povo desse regime. Tanto que ele cita que na história da Rússia nunca houve essa submissão do povo. O mesmo povo que o parte dele tinha se revoltado contra o czar, se revoltaria também com o Partido Comunista. Era nisso que ele acreditava. Que era só uma questão de tempo, que nem o Vasily. O Vasily achava que a revolução, que o fim do sistema viria de onde? Da Europa. Então as nações da Europa iriam interferir na Rússia e iam acabar com o sistema. E o Sasha não, o Sasha acha que isso vai acontecer de dentro para fora. Ou seja, vai ser o povo russo que vai se revoltar contra o sistema comunista. Então vocês vejam uma perspectiva. Agora, qual que é a diferença do Sasha para Kira? Vocês podem se perguntar, qual que é a diferença entre eles? Eles querem a mesma coisa, os dois. O que vocês acham? Eles querem a mesma coisa, os dois. Por isso que eles são amigos. Por isso que eles têm uma relação, porque eles querem a mesma coisa. É isso?
Então, o Sasha é uma Kira homem. Ou não é o caso? O Ulisses... Pode comentar, Fernanda. Se quiser abrir o microfone. Acho que ela é muito radical. Eu acho Tá. a Sasha mais ingênua. O Sasha mais ingênuo que a Kira. Eu acho a Kira mais É, eu concordo. estruturada que ele. Acho que ele é muito mais inocente, né, ali no meio que tá acontecendo as coisas ali. É a impressão que me passou. Uma diferença principal entre eles, e aqui eu vou fazer vocês se lembrarem lá do início do livro. A Kira, no momento, ela fala que ela não quer lutar por ninguém. Ela não quer lutar nem a favor, nem contra o sistema, nem a favor de um sistema, nem contra o outro. Ela só quer viver. O Sasha, ele quer lutar contra o sistema soviético, ele quer lutar pelo povo. Então, o valor dele, para ele, é o quê? É a revolta. Esse é o valor para ele. Não é tanto que ele nunca diz assim, eu vou lutar contra o regime porque eu quero ficar com a Irina. Sim, ele quer ficar com a Irina, mas o ficar com a Irina é um valor inferior. O Cássio transmite isso muito bem também. A Kira vive para si, o Sasha vive para mudar a sociedade. Isso não é uma coisa, eu digo assim, não é uma coisa ruim. Por isso que eles são amigos, porque eles têm uma similaridade no sentido que eles são oposição a esse regime. Claro, ele de forma ativa e a Kira de uma forma mais teórica, ou seja, você não vê a Kira pegar em armas, desse tipo de coisa, não é esse o perfil dela. Mas ela, obviamente, a gente sabe que ela se opõe ao regime. Mas ela vive, em primeiro lugar, para ela mesma, para o valor dela, que é o Liu. No caso agora, que infelizmente a profissão já não é mais um valor para ela, que ela não tem como conseguir. Então ela vive para o Liu. Mas o Sasha, ele não vive para a Irina. O valor principal na escala de valores dele, retomando a forma que o Cássio colocou anteriormente, é justamente isso. A sociedade, o bem da sociedade vem em primeiro lugar para ele. Eu digo, o fim do sistema e esse novo sistema que ele gostaria de... Porque a gente não sabe direito o que ele quer no lugar do sistema comunista. Ele tem... Eu acho que isso é muito presente também, muitas vezes, nos próprios defensores da liberdade que a gente vê hoje. Eles não estão lutando a favor de algo na vida deles. Eles estão lutando contra alguma coisa. A gente vê isso muito na nossa política brasileira, né? Eu luto contra X, contra aquele político, contra aquele juiz, mas eu não estou a favor de nada. Vamos supor que amanhã, então, eu conseguisse, mas me sobra o quê disso? O que sobra da minha vida? Ele não fala da Irina, não se sabe o que ele quer fazer da vida, só sabe que ele é contra alguma coisa. A Kira a gente sabe, pelo menos ela quer viver. Ela quer viver, ela quer buscar valores, ela quer amar o Liu, ela gostaria de ter uma profissão e tudo mais. A gente sabe o que ela quer, o positivo. Do Sasha a gente não sabe. Não sabe o que ele quer. A gente sabe que ele está contra alguma coisa. Então até o Cássio coloca, acho que é mais adequado dizer que o Sasha é um Andrei com os valores certos do que dizer que ele é um Kira homem. Exatamente. Exatamente. É mais próximo de um Andrei, vamos dizer ao contrário. Ele tem a mesma ideia de luta do Andrei, só que, claro, por um regime. Quer dizer, eu acho que ele seria menos que um Andrei se fosse colocar na ideia de princípios, porque na verdade, eu não sei muito claramente o que é que ele quer. O Andrei, ele sabe o que ele quer, ele sabe que ele quer um positivo para ele, na cabeça dele, que é esse sistema ideal, esse paraíso na Terra, que para ele é o socialismo. Mas o Sasha, ele é muito parecido com o Andrei no sentido de que ele quer lutar, ele quer se revoltar, ele quer pegar em armas, né? Como de fato acontece, ou ele tem a intenção de fazer. Mas eu acho que ele é menos que o Andrei nesse sentido.
Ele teria a capacidade, me parece, de ser um Andrei, no sentido de ter princípios claros e lutar por valores positivos, mas ele não chega lá. Pelo menos no romance não fica claro. Mais para frente fica um pouco mais claro de coisas que ele quer, mas não é no mesmo nível do Andrei. Mas não posso dar mais spoiler. Então vamos parar por aqui. Então, essa foi mais ou menos a diferença entre o Sasha e a Kira. E muito interessante o Cássio trazer também uma comparação inicial entre o Sasha e o Andrei. Então, essa comparação que nós estamos fazendo agora é uma comparação inicial da primeira aparição. Depois a gente vai ser capaz de integrar isso um pouco melhor e fazer outras diferenças. Então, isso que nos traz o capítulo, o livro até então, né? Nessa mesma visita, o tio Vasily, ele fala uma coisa interessante. Está no contexto da Kira falando que existia o tio que estava ajudando eles, né? Do caso, é tanta mentira que eu até me confundo, né? Mas eu digo, ela dizia que era que era a tia do Liu que estava ajudando, né? Então essa era a mentira que ele tinha. Ela tinha contado para essa família e para os outros ela tinha contado outra. Então, desculpa a confusão, mas ela acabou me confundindo, a Kira me confundiu. E ele fala que, mas isso é a Europa, é o estrangeiro. Lembra que eu comentei agora há pouco? Começou a aparecer essa palavra, o estrangeiro. Porque estrangeiro é bom. O estrangeiro é sinônimo de uma coisa boa, de possibilidade, de liberdade. Então, assim, isso é o que a vida humana faz com o ser humano. Penso que seja difícil para nós entendermos a compaixão e o que se costumava chamar de ética. Todos nós estamos nos transformando em bestas em uma luta bestial, mas nós seremos salvos. Seremos salvos antes que isso atinja a todos nós. Aí o Sasha diz: não teremos que esperar muito. Eles não vão me pegar, não terão tempo. Ele fala no final de uma das passagens. Ele também acredita, igual ao Vasily, que eles nunca vão pegar ele. E que da Europa vai vir a salvação. Tanto o bom está lá fora, como de fora que vai vir a salvação. O Sasha não acredita que vai vir de fora, mas ele também acha que vai ser logo. Que ele, através desses esforços contra-revolucionários, ele vai dar um resultado logo. E ninguém vai pegar ele. Ninguém vai pegar ele. Será? Não sei. Mas ele acredita que não vai ser pego. A gente viu ali no início do capítulo que a Akira ela foi no clube do Partido Comunista. E ela não poderia entrar nesse clube se ela não fizesse parte se ela não tivesse um emprego relacionado com essas atividades centrais de propaganda. E ela entra por quê? Porque ela é do museu, ela trabalha como guia nesse museu da Revolução. Então ela era um guia, ela trazia todas as informações para as pessoas que iam visitar o museu. E de qualquer forma, e como era esperado, como é que ela transmitia isso, né? Ela recitava a palestra com monotonia, mecanicamente. Já não estava consciente das palavras. Ou seja, como aquilo de fato não tinha significado nenhum para ela, né? E era um trabalho que ela odiava fazer. Então, vocês percebem que com o tempo, o sistema comunista ele não só mata os teus valores, como ele te obriga a adotar coisas que não são teus valores, coisas que tu odeia fazer. Não é uma morte lenta. Ele tira tudo que tu tem e depois ele começa a te pressionar do outro lado também. Você percebe que essa é uma das primeiras vezes que mostra a Kira fazendo coisas sem propósito nenhum. Ela já tinha passado um pouco por isso na Casa dos Camponeses, mas na Casa dos Camponeses ainda tinha um pouco de esforço da Kira, porque ela achava que ela podia conseguir alguma coisa se ela trabalhasse bem, né? Que era ficar no emprego e tudo mais. Ali no Museu da Evolução ela já largou. Ela só repete, ela só segue, começa e termina o dia, ela não se preocupa com nada mesmo. Se ela perdeu o emprego, também tanto faz.
Porque, claro, nesse momento ela estava sendo sustentada pelo Andrei, pobre Andrei, que inclusive estava sem dinheiro, teve que se mudar, como a gente vê depois mais um pouco no capítulo. Estava acabando o dinheiro do Andrei também. Estava ficando difícil a situação. Então, daqui a pouco os dois que iam ficar sem comida e sem dinheiro. Mas até então não tinha terminado o dinheiro. E aí chega o momento que todos nós estávamos esperando, né? Que é o retorno do Liu e da Kira. Então isso se mostra de uma forma muito intensa, né? Do alívio, a emoção da Kira ao ver o Liu. É muito bom a gente destacar que quem está emocionado é a Kira. Quem está feliz é a Kira. O Liu não está feliz por ter voltado. Você vai me dizer, mas como não está feliz? Ele não ama a Kira? Vamos ver aqui algumas passagens desse reencontro. Ela fala, mas Kira viu nos olhos dele que algo não fora curado. A tuberculose, ele estava curado. Agora, alguma coisa não tinha sido curada. E por isso que e aqui essa passagem remonta tudo que a Kira vem sentindo ao longo desse tempo. Ela queria que ele voltasse, mas ela tinha um medo também dele voltar. Porque ele ia voltar para quê? Tá, para ficar com ela, ok, mas o que isso significaria? Duraria muito isso? Ou daqui a pouco ele ia ficar doente de novo? Será que o que voltou, o que iria voltar para ela, era uma pessoa que queria viver? Sim, ele não ia ter mais doença, por enquanto, pelo menos. Mas não era esse Liu que ela queria de volta, que ela queria curar. Acho que é importante a gente perceber que parece lá no início que a única coisa que ela quer é evitar que ele pegue tuberculose. Então eu tenho que mandar para ele lá para a Crimeia para ele descansar. Mas não é isso. Ela queria a cura dele em todos os sentidos. Ela queria que esse Liu voltasse um novo Liu. Tanto que na hora que ele está indo no trem, ela quer ir junto com ele. E ao mesmo tempo ela tem medo do que vai voltar. E aí quando ele chega, quando o Liu volta, esse medo se confirma. E ela vê, olha, tem uma parte dele que não foi curada. Aí ela diz assim, mas Liu, aí ela tentando convencer ele e se convencer. Liu, mas o pior já não passou? Não estamos prontos para começar? Né, para recomeçar, no caso? Mas recomeçar o quê? Eu não lhe trouxe nada exceto um corpo saudável. Novamente, o corpo está saudável. Não a mente dele, não a alma dele, não os valores dele. Isso não existe mais. Mas ela conseguiu de volta um corpo saudável. Isso sim. Aí ela diz assim, o que mais posso querer? Nada mais que um gigolô. Vocês percebam, gigolô, essa palavra vai ficar muito presente até o final do livro. Vocês viram o Liu falar o que voltou da Crimeia? Voltou um gigolô. E logo a gente começa a ver por quê. O que voltou não foi o Liu, foi um gigolô. Aí ela diz assim, bem, não, Liu, né, ela se revolta. Aí ela pergunta, Liu, você não me ama? Não, eu amo muito, mas eu não queria amar. Seria tudo muito simples, né, se ele não amasse. Mas amar uma mulher e vê-la se arrastando por este inferno que chamam de vida e não poder ajudá-la? Então aí ele pergunta, você achou mesmo que eu iria bendizer esta saúde que me restituiu? Eu a odeio porque você a restituiu, né? Você restituiu a minha saúde. Então não é que ele não ama a Kira, não é? Não é que ele foi para a Crimeia e esqueceu a Kira. Não. Ele sofre porque ele vê justamente isso. Que ele vê um valor se destruindo. O valor da Kira, a Kira está se acabando, por tudo que a gente já viu até agora, né? Ela está, de certa forma, sacrificando muitas coisas dos seus valores e dos seus princípios para salvar esse valor maior que é o Liu. E o Liu vê isso. Ele vê isso, ele contesta isso em diversas passagens de agora em diante.
Ele já começou agora, depois ele vai falar no próximo capítulo sobre o relógio que ela ganhou do Andrei, né? Que ele vai falar que ele não usaria nada vindo do regime, né? Claro que ele não sabe muito bem o contexto ainda, né? Vai descobrir depois. Então, ele vê que ele volta, e a Kira vê que ele volta um gigolô, e ele vê que ele tá matando a Kira. Ele, né, modo de dizer, mas eu digo, o fato dela ter feito tudo que ela fez para manter a vida dele, ela viu que isso veio a um custo muito alto para ela. E ele fica triste, né, com raiva por causa disso. Então esse é o capítulo 2. Eu queria, se vocês têm algum comentário, deixa eu ver aqui no chat. Se vocês quiserem também abrir o microfone, sintam-se à vontade aí antes da gente entrar no último capítulo da aula de hoje. Como eu comentei para vocês, esse capítulo 2 é muito mais descritivo, né? Ou seja, desse processo da volta do livro. Ele acaba não trazendo, daqui a pouco, a mesma riqueza de reflexões filosóficas e de valores que o primeiro, por exemplo, e do que o terceiro, mas esse final traz um pouco justamente dessa discussão sobre valores, né? Vocês percebem que nós que vivemos é uma discussão reiterada sobre valores e busca de valores, mas valores de uma forma bem concreta. Nos outros romances da Rand, existe um nível de abstração muito maior, em A Nascente e A Revolta de Atlas. Por isso que eles são livros mais profundos do que Nós que Vivemos. Nós que Vivemos, ele é bem palpável. Eu quero construir a ponte, eu quero ter essa pessoa ela vive, ela fica doente. Você não vê personagens doentes em A Revolta de Atlas. Você vê um pouco em A Nascente, mas não dessa forma que é próxima da gente, entende? Ela é quase obviamente a obra não é naturalista, né? Porque a Rand não era naturalista, mas nós conseguimos ver vários elementos do natural, né? Daquela vida como aquela vida sofrida que muitas pessoas, né, vivem hoje em dia, aquela vida da repetição, do sofrimento, né? No caso, obviamente, do contexto do romance, a União Soviética, mas hoje, se a gente transladar isso para a vida de muitas pessoas, hoje, inclusive, se tornou um hobby o sofrimento, né? Nos dizem que o sofrimento é o que molda a gente. Hoje a gente tem pessoas como Jordan Peterson que focam exatamente isso, muitas das linhas conservadoras trazem isso. Então virou uma coisa boa sofrer, é preciso, né? Jesus sofreu na cruz e a gente também tem que sofrer, né? Porque isso nos molda. E não quer dizer que a nossa vida não tenha sofrimentos, mas como a Rand sempre comenta, a nossa vida ela é um potencial para algo bom. Nós não vivemos para sofrer. Os sofrimentos existem, mas a nossa capacidade é de chegar à felicidade. A gente pode fazer isso. Claro, dentro de um contexto, de um sistema político que permita isso. Não é o caso da União Soviética, né, por exemplo. É o caso do Brasil, né, que hoje é uma economia mista e tudo mais, mas não é o caso da União Soviética. Exato. O próprio David fala a questão de realismo, né? O Machado de Assis tem uma fase dele, sim, que ele traz muito essa. Se eu não me engano, é com o Quincas Borba, especialmente. A palavra sem símbolos puramente aplicada diretamente ao que existe. De fato, é isso mesmo que acontece. É uma aplicação bem crua, né, desses termos ao que existe. Essas informações de frio, quente, dor, todas essas coisas transformadas e aplicadas e vividas por uma pessoa no seu dia a dia. Então, esses foram esses dois primeiros. Exatamente. Apesar de ser russa, ela tem uma boa diferença de Dostoiévski. Mas normalmente, agora eu já fiz a minha participação Peter Kitty no curso
Então, eu não vou fazer mais conexões ou diferenças com Dostoiévski, porque eu não li. Então, o meu momento já foi de Peter Keating. Se o David se sentir à vontade e tiver lido todas as obras, depois ele pode deixar no chat ali mais comentários a respeito. Então, começando o capítulo 3, nesse capítulo 3 tem a visita da Antonina, que é essa moça que ele conheceu na Crimeia. Então, ela fala um pouco sobre... Ela gosta muito do Leo, né? Ou seja, nessa relação vocês começam a ter um pouco da ideia de onde que o Leo tira a ideia de que voltou um gigolô da Crimeia. Por que será que voltou um gigolô da Crimeia? Será que tem a ver com a Antonina? Não sei. Pouco a gente vai ver. Então, ela fala que ele era o paciente mais encantador do sanatório, que todos o admiravam, né? E ela fala que ela tem... que a relação dela com ele é platônica, ou seja, ela já diz claramente que ela tem um amor platônico pelo Leo. Ela já deixa isso claro. Mas ela fala para Kira para não se preocupar, que é só platônico, né? No sentido de... é uma coisa que ela tem um carinho que ela tem pelo Leo, por tudo que eles passaram ali na Crimeia. Não se sabe detalhes do que aconteceu da relação entre eles, né? O Leo deixa claro que era uma relação de amizade, mas a gente não sabe. Nesse momento a gente não tem como saber se foi só isso mesmo. E talvez a gente nunca vai saber, né? Ou seja, o que aconteceu na Crimeia, como dizem de Las Vegas, fica na Crimeia. Então a gente não sabe. A Red não explica o que aconteceu. Então a Antonina, ela fala muito de... Parece ser que nesse tempo que eles ficaram lá, eles leram muito, falaram de muitas coisas. A Antonina parece não ser uma pessoa ignorante, né? Ou seja, ela parece trazer muitas referências de literatura, filosofia, e isso com certeza dialogou muito com o Leo, né? Porque ele também vem desse background, ele era um aristocrata, querendo ou não, né? Então eu acho que ele se identifica com a Antonina nesse nível, por mais que não fique claro no romance em si, ele não fala isso, mas me parece que ele acaba se relacionando um pouco com a Antonina também por isso, né? Por ela trazer esses elementos que a Kira não tinha. Tanto que a Kira, ela fala que ela não tinha interesse por poesia, ela gostava de foxtrot. Ou seja, ela não... para a época, ela não era fina. Ou seja, ela não era uma pessoa de alto nível. Quem gostava de foxtrot não era aristocracia, né? Era mais a ralé, vamos dizer assim. E ela deixa isso muito claro, justamente para impactar a Antonina, né? Para dizer assim, não, eu não sou do teu jeito, né? Eu não sou dessa tua laia, né? De uma forma mais vulgar de dizer. Então ela deixa muito claro que ela não é Antonina e ela não tem interesse em ser Antonina, né? E ela não tem interesse em ser o Leo tampouco, tá? Porque ela é uma aplicação de filosofia, mas no concreto, naquilo que ela quer, no valor, é uma coisa muito clara para ela o que ela quer. Então ela não é tão abstrata assim em grandes partes da obra, né? Ela não é uma filósofa, ela é muito mais uma mulher prática. E o Leo não, o Leo seria o filósofo da obra, né? Ele ocuparia esse papel se tivesse lhe sido permitido, tanto que era a formação dele, né? História e filosofia. Então, depois que a Antonina sai, ela acaba brigando com o Leo, né? Ela dizendo que ela não gostou dela, né? Não gostou, que não achava que ele deveria estar próximo de pessoas assim. E ele responde que ela não era pior do que umas pessoas com quem ele tinha que se relacionar, né? Ou seja, ele está falando do Andrei. Ou da... Você quer falar, Eric? Pode abrir ali o microfone, se você quiser. Se quiser escrever também, você comentou alguma coisa. Então, é justamente isso. O Leo diz assim, olha,
você aguenta a Antonina porque eu tenho que aguentar outras coisas, né? Outros tipos de pessoas. Ali ele fala do Andrei, sim, do Andrei, com certeza está falando da Marisha, da família da Kira. É aquela discussão de casal, né? Que a gente sabe. Sempre tem aquele vai e volta, e não é diferente também com o Liu e a Kira. Já depois, então, dessa pequena discussão, ele quer saber como é que vai ser pago o tio da Kira. Que para ele foi quem tinha pago o tratamento. Então ele disse para Kira, agora nós vamos ter que trabalhar, né? Se organizar para poder pagar, por mais que leve muito tempo para pagar, a gente vai ter que dar um jeito nisso, né? Então ele fala, escreva para o seu tio em Budapeste, agradeça e diga que não nos mande mais dinheiro. Lutaremos por nossa própria conta. É interessante que ele também tem que pagar alguém. Lembra que o Vaz ele também tem que pagar alguém, o vidraceiro. Então o Liu também tem que pagar alguém e vai demorar bastante. Não sei quanto vai demorar para pagar. Ou seja, quando tu não sabe quando tu vai pagar, é porque tu não sabe se vai ter negócios, tu vai ter emprego. Então tu diz assim, não, eu tenho compromisso de pagar. É que nem acreditada. Eu devo, eu pago quando eu puder. Ele também, ele sabe que ele deve e ele vai pagar quando der, quando puder. Quando vai ser isso? Não sei. Mas ele tem esse princípio que ele não quer roubar de ninguém, logo ele quer pagar esse tio que ajudou, né? Uma das pessoas que supostamente ajudou a Kira a pagar, né? Como a gente... E por culpa da Kira eu me confundi agora há pouco com todas essas mentiras que ela contou até agora. Então, e agora vem aquela pergunta sobre o presente. Então, qual que é a reação do Leo ao descobrir que a Kira aceitou um presente do Andrei? Ele reage com desprezo, né? Indicando que ele não se sentiria confortável usando algo pago com o dinheiro do GPU. Aí inclusive, olha só a ironia da Rand. Ele fala assim: ah, não me importa, é assunto seu. Pessoalmente, não me sentiria confortável usando algo pago com o dinheiro da GPU. Mal sabe ele que ele está vivo, né, por causa do tio Andrei, como o Eric fala aqui no chat. Ele não se sentiria confortável em usar um relógio. Imagina se ele soubesse que o Andrei pagou o tratamento inteiro. Ele provavelmente não se importaria em usar o relógio. Então você percebe a ironia, né? E você percebe, a gente acaba rindo, né, dado o contexto, mas olha que coisa triste, né? Olha o que o sistema faz com que as pessoas façam. Ou seja, a compaixão que o Vaz estava falando no outro capítulo, a ética. A ética não existe mais. O que existe é mentira, é tentar dar um jeito, seja de que maneira for, é destruição de valores, é você ter que trabalhar com uma coisa que você odeia fazer ou que não representa nada para você. É isso que representa o sistema. É todas essas consequências negativas que vão minando. Porque muitas pessoas não se dão conta disso, né? Exatamente como Ulisses fala, torna o indivíduo um ser desprezível. Bestas, como falava o Vaz ali agora há pouco. Bestas numa luta bestial. E quem daqui a pouco leia só essa parte vai dizer assim, não, mas estava em guerra, então não é isso. É uma luta de bestas, ou seja, você deixa de ser humano. Então, por isso que, novamente, o título do livro é Nós que Vivemos. Que a maioria das pessoas não está vivendo. E quem vive, vive como animal. Vive, eu digo, entre aspas, vive, está vivendo porque tem o coração batendo, está comendo alguma coisa, que não pereceu totalmente. Mas não são mais seres humanos, de fato. A maioria, né? Como a gente vai ver ao longo da obra, tem muitos exemplos aí.
quando o Liu volta, então eles vão visitar, digo, no caso, a Kira falou, mais uma mentira, que ela inventa uma desculpa que ela ia visitar a família para visitar o Andrei. Só que aí quando ela abre a porta, tá a família dela na casa dela. Sabe, aquele convidado inesperado, né, que chega sem avisar. Aí deixou ela numa situação ruim, né? E ainda que ela conseguiu se salvar ainda da mentira ali, conseguiu dar uma contornada. E aí, quando essa família chega, a mãe dela começa a repetir um monte de coisas que ela aprendeu sobre o sistema soviético. Então, ela fala do trabalho que ela está fazendo. Inclusive, ela diz aqui um campo de atividades muito amplo, né? Porque ela pergunta o que ele vai fazer no inverno. Ela diz assim, não, no meu caso, tem um campo de atividades muito amplo. Não é como nas cidades agonizantes e decadentes da Europa, onde as pessoas escravizam suas vidas por míseros salários e uma existência patética. Aqui, cada um de nós tem a oportunidade de ser um membro útil e criativo de um magnífico todo. Ou seja, o teu valor é prestar serviços para o coletivo, para os outros. É essa ideia do altruísmo, né? Então, aí que reside o teu valor. Senão, tu é patético. Agora, se você serve o indivíduo, não. Você é útil e criativo. Então, aqui o seu trabalho não é um simples esforço em vão para satisfazer a própria fome. Mesmo porque não se satisfaz a fome, né? Como a gente viu. Eles continuam passando fome. Mas uma contribuição para a gigantesca construção do futuro da humanidade. Olha só, a mãe da Kira, ela está trabalhando para assegurar o futuro da humanidade. Isso não é pouca coisa. Ensinar a costurar, ela está garantindo o futuro da humanidade, pessoal. Perceberam? Não é uma existência patética. É algo grande, o futuro da humanidade. E a Kira pergunta, com quem você aprendeu isso? Porque ela sabia que isso não partiria da mãe dela, né? Esse nível de abstração filosófica sobre um sistema não viria da boca da mãe dela, né? Não tinha formação para isso, né? Não tinha esse nível intelectual. Então, a Kira já denuncia que ela copiou de alguém. Agora, uma das passagens interessantes, ela fala um pouco antes disso, ela diz assim, com relação ao Liu, sinto como se fosse meu filho, como se você, Liu, fosse meu filho. Você realmente é meu filho. Tudo mais é preconceito burguês. Olha só como a mãe dela mudou. No início do romance, ela expulsa a Kira de casa. Ela expulsa a Kira de casa. Porque ela estava se relacionando fora do matrimônio. Ela estava se relacionando fora do matrimônio e com uma pessoa duvidosa, né? Que não se sabia muito bem quem era, que ninguém conhecia. Então, isso era um pecado. Então, naquela época, ela estava na fase cristã. Dura, firme. Não, vai embora de casa. Depois, ela tem o segundo estágio. Que aí ela diz assim, não, o que nós vamos fazer, né? Vamos aceitar. Vamos aceitar isso que está acontecendo. Tudo bem, não vamos ficar brigados. Venham, podem visitar a casa, tudo mais. Agora, é uma outra mãe da Kira. Tudo que ela jurou acreditar e que ela dizia que inclusive ia salvar não só a família dela, mas a Rússia, que era esse compromisso com a fé, com os princípios religiosos, agora é tudo preconceito burguês. Olha a ginástica que ela teve que fazer, olha a ginástica que aconteceu para ela conseguir se encaixar nesse sistema. Olha quanto ela mudou em tão pouco tempo. Quanto ela mudou. Da mãe cristã ferrenha, que expulsa a filha de casa, para a mãe subjetivista e agora para a mãe comunista. Altruísta, né? Você pode nomear de uma outra forma. Então, ela também passa por
as pessoas também elas passam por essa derrocada filosófica. Então, elas saem de uma perspectiva que a gente pode considerar certa ou errada, e ela vai decaindo diretamente a quase ainda não um niilismo, né? Porque ela ainda se encaixa no socialismo, eu digo, num formato de altruísmo. Porque ela faz isso para tentar se encaixar, né? Para conseguir sobreviver. Então, veja como o sistema, novamente, ele testa e ele muda, de fato, essas pessoas ao longo do tempo. E depois ela segue falando, ela fala que o governo soviético é o único governo progressista do mundo, né? Então, que utiliza os recursos humanos, daí ela cita que se o sistema está usando pessoas tão velhas como ela, imagina o que ele pode fazer pelo Liu, que é novo, que agora tem saúde, voltou como um bom gigolô com muita saúde da Crimeia. Então, imagina, isso é ótimo, né? Ou seja, o que pode acontecer? Aí ela fala que ela dá aula da escola de trabalho, ela chamá-las de institutos, ela fala da costura e do bordado, e ela dá muita ênfase ao que é a produção material. Ela fala, por exemplo, que estudar filosofia, latim, isso não tem valor nenhum. Que valor tem para... Isso é dos velhos tempos burgueses, né? Então, ou seja, o que tem valor para os novos tempos, né? O que é o futuro, é o trabalho manual, não é pensar. Pensar para quê? Tem que trabalhar, tanto que quem não trabalhasse não merecia comer. Então, não tinha tempo de pensar. Pensar eram indivíduos que tinham vida própria, que nem o Liu falou, que ele queria ter se o ex-chefe dele não achava que ele tinha um lugar um tempo para ele de lazer. Não tem tempo de lazer. Tempo de lazer é para quando você considera que os indivíduos são indivíduos e que essa é a unidade mais importante. Quando você considera que a unidade mais importante é o grupo, é o coletivo, não tem mais tempo para lazer, para essa bobagem de ficar pensando. Não, tem muita coisa para fazer, muita coisa para colocar a mão na massa. Então, por isso que ela fala, a mãe da Kira diz assim, que bom que agora a gente está progredindo, que agora vou ensinar a costurar, a fazer alguma coisa. O valor está em fazer, e fazer o que o governo diz que tem que fazer, não o que eu quero. Porque fazer o que eu quero é muito bom. A Kira adoraria estar construindo pontes. Não, mas é fazer o que o coletivo precisa para impactar o futuro da humanidade, como ela falou agora há pouco. Então, é bem marcante essa parte. Então, ela fala que as crianças tinham que memorizar mecanicamente muitas disciplinas áridas e desconexas. A gente sabe que o conhecimento, para o objetivismo, o conhecimento ele é um todo interligado. Só que a forma como é ensinado hoje, por exemplo, nas nossas escolas, é a mesma coisa. É um monte de disciplina sem conexão, que você decora um monte de coisa, e que muitas delas você nem se lembra mais depois que acaba o ensino médio. Então, não mudou muito, daqui a pouco, a educação ali da União Soviética, que a mãe da Kira critica com razão, é uma crítica correta, né? Só que aí, claro, o método que vai ser implementado para solucionar isso, a gente sabe que é incorreto, mas até o Eric comenta que até hoje não precisei usar conhecimento sobre ácido desoxirribonucleico, exatamente. Não precisou usar, eu também acabei não usando. Então, ela dá um exemplo muito interessante aqui, o nosso tema na semana passada na escola, era a fábrica. Então, todo professor tinha que preparar sua aula em torno desse tema central. Então, na história, eles ensinavam sobre o crescimento econômico, na aritmética, os problemas de produção e consumo, na arte, desenhavam o interior das fábricas. Essa era uma forma muito mais interessante de ensino do que muitas escolas que a gente tem hoje. Porque, pelo menos, eu conseguia incorporar, eu conseguia ter a noção de que aquele conhecimento era uma coisa interligada, e que eu conseguiria, de certa forma, que hoje existe no nosso modelo educacional do MEC, é justamente essa multidisciplinariedade, interdisciplinariedade.
O que que é isso? É você ter um diálogo entre as disciplinas e que elas caminhem juntas, muda um pouco de multi para interdisciplinaridade, mas para nossos fins aqui já consegue mais ou menos trazer uma ideia dessa ligação entre as disciplinas. Então é isso que eles estavam tentando fazer lá, né? Claro que a forma a gente pode criticar em algumas coisas, mas era isso que eles estavam fazendo lá. E tudo isso produzir o quê? Macacões e camisas que são práticos e concretos, em vez de ensiná-los um monte de coisas áridas e teóricas sobre costuras e pontos. Então, daí não sairia um vestido novo, uma nova moda. Não ia sair da União Soviética isso. Porque isso exigiria pensar, refletir, novos cortes, novos desenhos, e não tinha tempo para isso. Isso era coisa árida. O que tinha valor era o macacão. Tem que fazer um macacão. Isso é o que importa. É a fábrica, é produzir alguma coisa. Não ficar pensando em fazer vestidinho com corte diferente. Não era isso. Por isso que todas as mulheres, né, tinha aquele problema de se verem o vestido repetido na rua. Então é bem interessante essa passagem dela. E depois de tudo que ela fala, o Liu diz que ele não tem planos nenhum para o inverno. Nem para o inverno, nem para o verão, nem para nada disso. Então ela dá toda essa aula de motivação, né, para o Liu fazer alguma coisa no inverno, e ele não quer fazer nada, o Liu. A gente entende os motivos dele, né? Mas ele não quer fazer nada disso, né? Tem uma passagem ali rápida sobre o conteúdo da carta, né? Que o Andrei acaba mandando para casa dela, né? Ela também consegue despistar essa questão da carta também, mais uma mentira ao longo desses 2 capítulos. Então ela é impactada, mas ela consegue dar um jeito, né? De não. E o que a carta dizia? Que ele tinha saudades, né? Então ela tinha que visitar ele. Então ela inventa outra mentira, que ela dizendo que ela ia para uma das reuniões dos guias, porque era parte do compromisso dos guias de participar dessas reuniões para que elas estivessem cumprindo a sua responsabilidade, né, como membros do partido. Então ela sai com o vestido vermelho, que foi ele que deu e tudo mais. E ela mente para o Liu para ir nessa reunião vestida dessa forma. Ou seja, o Liu, imagino eu, que tenha desconfiado que ela iria para uma reunião vestida desse jeito. Mas, enfim, essa foi a desculpa que ela inventou, a mentira que ela inventou naquele dia para poder sair. Agora, para fechar esse capítulo, nós temos o diálogo mais no final, que revela muitas coisas, o diálogo entre a Kira e o Andrei na orquestra, quando eles vão assistir esse evento. E a Kira, ela começa falando, ela diz assim, ela pergunta para o Andrei: você já sentiu como se algo tivesse sido prometido a você em sua infância? E você olha para si e pensa: eu não sabia então que isso ocorreria comigo. E é estranho, engraçado e um pouco triste. O que tinha sido prometido para ela na infância? Ao longo da obra não tem nem, eu não me lembro pelo menos de nada que o pai e a mãe dela tivessem prometido para ela. Dizer, não, Kira, tal coisa. Não existe essa promessa. O que é essa promessa? O que tinha sido prometido para ela? A possibilidade de ela ser feliz, a possibilidade de ela buscar os seus valores e ser feliz, de ela construir pontes. Isso tinha sido prometido para ela na infância. Vocês lembram que eles tinham propriedade também no interior, que ela contemplava a natureza, que ela estava livre, que ela se sentia livre para buscar o que ela queria, ela tinha os sonhos e tudo mais. Isso tinha sido prometido para ela. E ela via naquele momento que
era engraçado, ela achava engraçado isso, na verdade, e um pouco triste. Por quê? Porque não poderia cumprir essa promessa. Então, alguém tinha prometido para ela isso, né? A gente sabe que não foi uma pessoa que prometeu, mas que o mundo tinha prometido isso para ela. Ela nasce em um outro sistema político que permitia isso, e depois troca o sistema e essa promessa se torna impossível de cumprir. Aí o Andrei fala que, no caso dele, nunca me prometeram nada. E ele fala que, por exemplo, a primeira vez que ele tinha ido num evento com ela, ele tinha tido vergonha de entrar. Ele pensava que não era um lugar para um homem do partido. Aí ele falou: pensei que estava fazendo um sacrifício por você e agora eu gosto. Mas como assim não é um sacrifício? Por que não é um sacrifício ele ir nesse local? Porque a partir do momento que a Kira se torna um valor para ele, ir para esse lugar não é um sacrifício, porque é uma coisa que a pessoa com quem ele está gosta. E ele passa a gostar, porque ele passa a compartilhar isso que a Kira gosta, ele passa, devido a isso também, a gostar da música também. Então ele passa a se descobrir como indivíduo. Por isso que ele falou que nunca prometeram nada para ele. A mãe dele, daquela situação que a gente conheceu, né? Ele vinha de família pobre. Então ele também não almejava em muita coisa. Quando ele toma um lugar, quando ele toma um lugar como herói da revolução, tampouco é para ele. Não é um valor que influencia, é um valor coletivo. Ele está prestando, é um valor para ele a conquista desse sistema, mas não é de fato um valor individual que ele pode construir, né? Então, aí, no fato, ele passa a se descobrir o que significa de fato ter um valor racional e objetivo, que é o amor que ele tem pela Kira. Então, essa que é a... Por isso que ele diz assim, que agora eu gosto. E ele fala aqui: porque gosto de estar em um lugar onde não há outra razão para se estar, nenhuma razão além de me sentar e vê-la do outro lado da mesa. Então, esse que é o grande prazer dele, é vê-la do outro lado da mesa. É tê-la como valor, coisa que antes ele não tinha, né? Ah, sim. O Maurício comenta aqui sobre quando o Andrei fala que ela representa o presente, enquanto ele só via luta e futuro. A gente já vai chegar ali. Depois, se você quiser comentar também, pode comentar mais. E olha só, olha a descrição que ele dá sobre valor. E todas essas coisas não têm sentido para ninguém na Terra, senão para mim. Então, é só que é isso mesmo. O valor é um valor individual, a gente aprende, é um valor egoísta. No caso dele é a Kira. No caso do cara que estava caminhando na rua, não era a Kira. Então era um valor só para ele. E como ele vivia, e ele disse assim, eu vivia uma vida em que cada hora tinha que ter um propósito. Mas não era um propósito dele, porque não é ruim ter propósito. Um homem racional tem propósitos. O problema é que o propósito não era dele, era do partido. E ele diz assim, de repente descubro como é sentir coisas que não têm propósito que não seja eu mesmo. Ou seja, o propósito vem dele, não vem de fora. Então ele descobre o que é ter um valor dele. Tá? E vejo de repente consagrado um propósito pode ser, a ponto de eu não poder nem debater, nem duvidar, nem combater. Sei então que é possível uma vida cuja única justificativa é a minha própria alegria. Então todo o resto parece de repente muito diferente para mim. Ou seja, esse é um momento que marca a ruptura definitiva não, mas a ruptura inicial entre o que ele achava que era o valor, para que a vida dele tinha sentido, e o que na verdade dá sentido à vida dele, que é o amor que ele tem pela Kira. Então essa é uma ruptura muito importante na obra. E aí a Kira diz assim: sinto como se eu estivesse afastando você de sua própria vida, de tudo que tem sido a sua vida. E o que tem sido a vida dele? A dedicação ao
coletivo, ao regime, aos outros, a essa vida de sacrifício pela qual ele estava passando. Aí ele diz assim, você não quer sentir isso? Mas isso não assusta? Então ele pergunta se ela não quer sentir o mesmo que ele, né? Porque lembre-se que nessa hora, a única coisa que ele sabe é o que a Kira disse para ele, que ela amava ele. Então por isso que ele pergunta, você não quer sentir isso? Aí ele pergunta, mas isso não o assusta? Não pensa às vezes que isso pode levá-lo a encarar uma escolha que você não tem o direito de fazer? Mas por que ele não tem o direito de fazer? Ele não entende essa pergunta. Porque na cabeça dele, o que a Kira falou? Que ela amava ele. Então, ele tem escolha sobre isso. Porque ela diz que ela ama ele ama ela, então ele tem escolha na cabeça dele. Mas, na verdade, a Kira diz que ele não tem a escolha de fazer. Por que ele não tem escolha? Porque, na verdade, ela não ama ele. Ele acha que ela ama. Mas ela está tentando, de todas as formas, se entregar. Ela insiste. Andrei, tu não tem medo? Será que tu vai me perdoar? Agora tu tem uma escolha que tu não pode fazer. E ele não entende, ele não está entendendo por que ela fala isso. E ele responde, tanto que ele fala assim, ó. Ele respondeu com uma convicção tão tranquila que a palavra sou leve. Não. Tanto que a própria Rand coloca honestidade. Ele sinceramente não faz ideia que a Kira está mentindo. Ele está cegamente apaixonado por ela. Ele não sabe. Ele não sabe. Por isso que ele responde secamente não. Porque não faz sentido a pergunta dela para ele. Não faz sentido. Né? Então essa também é uma parte até triste da hora. E aí ele vê na cara dela que ela parece assustada. E aí ele fala que ao longo da vida dele ele não teve que encarar muitas perguntas. Então as pessoas criam suas próprias perguntas porque temem olhar para frente. Aí ele fala, a única coisa que você precisa fazer é olhar para frente e ver a estrada. E quando não a vir, não espere e caminhe. Ou seja, para ele está pronto agora. Está tudo resolvido. Ele ama a Kira ama ele, a estrada está livre. Não tem que fazer pergunta. Vocês percebem, ele não entende porque ela está perguntando essas coisas. Ele não vê motivo para perguntas. E olha só o que ele fala. Olha o nível de engano que ele ainda se encontra. Eu me filiei ao partido porque sabia que estava certo. Eu amo você porque sei que estou certo. De certa forma, você e meu trabalho são a mesma coisa. As coisas, na verdade, são muito simples. Aí ela responde, nem sempre, Andrei. Você conhece a sua estrada e eu não faço parte dela. De novo, ela diz para ele, eu não faço parte dela. Tu tem certeza, né? Tem certeza mesmo? Novamente, as duas coisas que ele acha que ele está certo, ele está enganado, infelizmente. As duas coisas que ele achava, com certeza que ele estava certo. Depois ele fala, depois tem mais uma passagem que ele fala aqui, Andrei, quando você disse que me amava pela primeira vez, você estava com fome. Eu quis satisfazer aquela fome. E ele pergunta, e isso é tudo? Ela responde, isso é tudo. Vocês percebem que em menos de uma página, ela deu 7 sinais de que ele estava enganado. Ela tentou de 7 formas diferentes mostrar que ele estava encarando as coisas da forma errada. E mesmo assim, se vocês continuam até o final do capítulo, ela chega no momento que ela diz assim, bebamos, Andrei. Ela desiste. Ela tentou de todas as formas mostrar para ele que não é bem assim, que tu tá errado, será que não é diferente? Eu não faço parte da tua estrada, do teu caminho, e mesmo assim ele ainda não entendeu.
O chá foi muito efetivo, essa é boa. Ah, Maurício, você quer comentar um pouco sobre essa passagem, onde que diz que ela representa o presente? Até preferi passar por ela para ver se você queria comentar. Cara, o que eu entendi muito dessa passagem, assim, é que, por exemplo, ele via muita luta, né, nessa questão do partido, tudo mais, ele sempre, ainda mais se tornando um símbolo do partido ali, a única coisa que ele tinha na frente, né, era isso. Então, o que um homem sem valores é capaz de fazer, né? Exatamente isso, ele segue o que tem na frente, no caso o que ele tinha era uma luta ali pelo partido, só ficava pensando no futuro que era principalmente aquele futuro enganoso, né? Aquela utopia que ele achava que ele ia conseguir atingir. Quando ele conhece a Kira e ele começa a realmente entender os valores, entender o que é aquilo para ele, ele vê que ela traz o presente para ele. Então, realmente, ela coloca os pés dele no chão, aquele futuro lá que ele imaginava que seria a maravilha, né? A utopia para todos ali, seria um mundo maravilhoso para todos, já não é. O mundo dele agora se torna ela, né? Ela se torna o presente ali. Então, ele acaba assim vendo que a visão dele estava errada nesse ponto. Aí eu ainda não li mais para ver até onde ele chega, né, nessa conclusão, mas você vê que ele começa a ter uma clareza de pensamento muito maior. Então a Kira ela traz isso. É impressionante como a convivência, né, e como o valor que ele viu ali por ela, né, para a alegria dele, muda completamente. Acaba cai por terra, né, os valores que ele tinha antes ali, na parte da luta e do partido. Exatamente, e eu acho importante destacar que parece nessa reflexão que eu acabei de fazer que o Andrei não evoluiu, muito pelo contrário. Ele está com formulações, ele está com uma clareza muito maior sobre o que ele quer, sobre o que ele queria, tanto que essa própria conclusão que o Maurício traz, que é assim, e portanto minha própria existência foi só a luta e o futuro, você me ensinou o presente, né, na passagem do livro. Então isso não quer dizer que o que está acontecendo? Ele está fazendo julgamentos com base no que ele acha que é que é de fato a realidade, que é o que a Kira está dizendo para ele. Então ele está se baseando numa coisa que ele acha que é a verdade e com base nisso ele está mostrando para a Kira, olha, realmente eu descobri esse sentimento por ti, eu pensava de determinada forma, agora eu mudei porque a minha vida tem um sentido diferente, porque tu me ensinou, eu questionei muitas coisas, agora eu estou mudando, eu estou me dando conta. Só que, infelizmente para ele está baseando toda a vida dele, de agora em diante, numa mentira, só que ele não sabe. Então ele não é imoral, ele não é estúpido por causa disso. Ele é só ingênuo, ele só desconhece de fato o que está acontecendo. Ele ainda, como vocês podem ver, ele ainda tem uma dificuldade filosófica no sentido de que iguala a ele iguala a Kira à filiação do partido. Então, lá no fundo, ele ainda não abandonou o ideal de que o partido, que ele vai conseguir alcançar esse futuro. Vocês percebem por essas passagens que ele ainda não largou esse valor do partido. Ele continua ali no fundo com isso muito presente ainda. Claro, parece que agora a Kira está cada vez mais na hierarquia de valores dele, tomando prioridade. Talvez hoje seja possível dizer que a Kira já se tornou um valor mais importante que o partido para ele. Mas ele ainda não abandonou o valor do partido. Pode falar, Maurício. É muito aquilo, né? Ela entrando em cena, ele coloca um conflito ali, ele tenta realmente equilibrar as duas coisas ali dentro dele, mas não nesse livro, né? A gente vai ter isso na Revolta de Atlas, né? É aquilo, não tem como você escolher uma filosofia de vida
uma filosofia de morte ao mesmo tempo, né? Então ele cai justamente nessa armadilha. Ele tenta, mas ele vê que ele não vai conseguir, né? Ele vê que uma hora vai pender para um lado ou outro. Que ele não pode ter uma coisa e ter a outra ao mesmo tempo. E nesse momento ele ainda está tentando equilibrar as duas coisas. Ele Uhum, ainda acha que é possível. Isso não é achismo da nossa parte, é ele falando. Você consegue ver pelo que ele fala que ainda isso não, que ainda é possível talvez na cabeça dele essas duas coisas. Será que é possível? Como o Maurício colocou, será que é? A gente vê em outras obras que não é possível, mas talvez o Medellín seja. E nós que vivemos seja. Será que é o caso? Vai ter que ver mais adiante. Ulisses, você tinha comentado aqui, achei bem semelhante a descoberta que Godard teve em Cântico. Você se refere a quê, se você quiser comentar? Que acabei passando aqui, ó, o comentário. Eu acho que você não está ali, ou está só ouvindo, não pode falar no momento. Deixa eu ver se ficou algum comentário para trás aqui. Não, realmente é parte do indivíduo desprezível, camaradas univos, né? Que o Ulisses também faz uma brincadeira aqui. Pessoal, então hoje, com respeito às reflexões sobre os capítulos, sobre esses 3 capítulos, a gente conseguiu cobrir a maioria das coisas. Como sempre, no dia seguinte, o material está ali, não só o vídeo, como a gravação, eu digo a gravação e também o material, né? Essas perguntas e as respostas que a gente foi trabalhando. Depois, se vocês puderem, no momento, podem me mandar no privado também alguns feedbacks sobre a liberação do material, se isso está sendo útil para vocês, né? Porque, como eu comentei desde o início, a ideia é que a gente tenha que a gente vai evoluindo com o tempo, então a gente também tem que pensar nesses materiais, quanto está sendo útil, como a gente pode tornar eles mais eficientes também para a produção de vocês, daqui a pouco escrever um texto, como já teve vários exemplos aí. Então, quem quiser também trabalhar como voluntário do site, o pessoal está gostando bastante, está ajudando bastante o Objetivismo do Brasil em diversas partes. Então, assim, se não tem mais perguntas por hoje, a gente conseguiu cobrir, como eu tinha comentado inicialmente, eram capítulos com menos carga filosófica, então a gente conseguiu passar um pouco mais rápido, para não ficar também muito cansativo em eventos específicos do romance, que daqui a pouco não, não tem tanto interesse, né, no geral. Então eu deixo ali uns 2 ou 3 minutos, senão a gente já se encontra na semana que vem, que tá muita coisa interessante para acontecer e que vocês não vão perder. Vai valer muito a pena. Deixa eu ver o Dave também. Já deu boa noite. Então, pessoal, uma ótima noite a todos vocês. Obrigado pela participação. Foi muito bacana novamente. E nos encontramos na quinta que vem para ver o que vai acontecer nesse triângulo amoroso ali, que está cada vez mais difícil para Kira conseguir manter todas essas mentiras. Um abraço, hein, pessoal? Até mais.